fala, minha gente, bora de leitura bíblica, Êxodo, capítulo 16, vem comigo. Olha o que diz. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para o deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Os coitados ainda passavam fome, só a misericórdia de Cristo. 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus. Sabe o que Jesus fala sobre isso? Que ele que deu o verdadeiro pão do céu, porque o verdadeiro pão do céu é aquele que desce e dá vida a muitos. Quem desceu do céu? Cristo. Quem veio de lá? Foi Cristo. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Esse pão aqui não deu vida a ninguém, só matou um monte de gente. Vamos lá. 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. 5. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a faltar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações são contra nós. Não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. 11. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. 13. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alcançando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda, como a geada sobre a terra. E vendo-a os filhos de Israel,
disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabia o que era. Disseram-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele, cada um conforme o que pode comer, gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim. E colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia colher. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Ele, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Ele, pois, o colhia cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer na água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas no 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isto ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia, e chamou a casa de Israel o seu nome, Maná. E era como semente de coentro, era branco, e o seu sabor como bolo de mel. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer dele e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gomer, cheio de maná, e põe-no diante do Senhor, em guarda para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram
aos termos da terra de Canaã, e um gomer é a 10ª parte do efa. E para encerrar esse vídeo, leia comigo João capítulo 6, verso do 32 em diante. Isso é palavra de Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade, vos digo. Jesus, ele está falando aqui, na verdade, eu sou a verdade, vos digo. Moisés, ele não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. E lá no Velho Pacto, era o pão dos céus, plural, que matou um monte de gente. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que crê em mim não terá sede. Lembra lá da samaritana? Rios de água viva fluirão daqueles que adorarem em espírito e em verdade. Sabe o que Jesus ele quer dizer? Não vai ter sede? Sabe quando você sabe a sua identidade, quem você é em Cristo, e tipo assim, nada mais te abala? É isso. Aquele que crê em mim não vai ter sede de nada. Jesus é suficiente. E ó, eu vou pular para o verso, cadê? Ó, 48, olha o que Jesus fala. Eu sou o pão da vida, não da morte, porque aquele pacto, o pão do pacto antigo lá que veio dos céus, matou um monte de gente. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus está falando, quem que desceu do céu? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus, ele é o pão que desceu do céu e deu vida ao mundo. Deus o Pai te abençoe.